Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou falar sobre Matrix. Provavelmente você já ouviu falar sobre esse nome algumas vezes na sua vida. E Matrix, esse nome, ele remete a um filme chamado Matrix, onde a pessoa meio que se desfaz de uma percepção como se ela saísse de uma ilusão. E essa ilusão é a sua própria realidade, porque a realidade em si, no filme, é retratada como uma ilusão. E quando você começa a pesquisar mais sobre esse assunto, você chega à conclusão de que a vida que você vive também é formada por essa ilusão. E hoje eu vou falar sobre como você pode se desfazer da Matrix de algumas maneiras. Vou te passando alguns conhecimentos e abrindo a sua mente para que você entenda que a Matrix ela não é o que todo mundo fala. A minha visão aqui ela vai ser um pouco diferente do que você já ouviu falar ou não. Algumas coisas sim, outras não, mas o que eu vou passar aqui é um pouco mais denso, tá? Vou colocar um pouco da minha visão a respeito das coisas. Matrix. A Matrix ela funciona como se fosse uma cebola com várias camadas. Quando a gente fala, eu quero sair da Matrix, eu te falo uma coisa, não tem como necessariamente você sair da Matrix. Vou te mostrar para vocês que funciona da seguinte forma. A Matrix tem uma ilusão, né? Que tem um núcleo chamado ilusão. Dentro dela a gente tem várias camadas. Tem a camada um, tem a camada 2, tem a camada 3 e por aí vai. A questão é o seguinte: qual camada você está na Matrix? Essa é a reflexão inicial que eu vou fazendo para vocês, que é qual é a camada que vocês estão na Matrix. Porque o que acontece? Se você quer sair da Matrix, você primeiro tem que entender o que é Matrix. Matrix é como se fosse ilusão. Vamos definir uma palavra: ilusão. Se Matrix é ilusão, existem vários tipos de Matrix. Existe a Matrix do dinheiro, existe a Matrix do relacionamento, existe a Matrix dos seus pais, existe a Matrix da alimentação e por aí vai. Existem vários tipos de Matrix. A questão é, qual a Matrix você quer sair? Tá? Porque uma das coisas, um dos maiores problemas que eu enxergo vendo esses criadores de conteúdos e pessoas que falam sobre Matrix, sobre ilusão, que as coisas são uma ilusão e tudo mais, é que eles não te dão um direcionamento, digamos assim, correto para você ficar consciente do que você tem que fazer. Por exemplo, tá, você já entendeu agora que existem vários tipos de Matrix. E se você quiser transcender todas, eu digo para você, é possível? É, mas nem todo mundo quer sair de todas as Matrix, entende? Por exemplo, se você quiser fazer igual todo mundo, a maioria prega, que é o quê? A meditação, você transcender a realidade, ser aqueles hippies que fica viajando na maionese lá na praia, vendendo a própria arte. Ô meu senhor, me ajuda aí que a gente já transcendeu a Matrix, sabe? E a gente não tá mais vivendo nessa realidade material, onde a ilusão é o dinheiro. Tipo, cara, eu tenho certeza que você não quer se tornar isso, não é verdade? Pelo menos eu espero que seja isso, tá? A questão é o seguinte: você tem que definir qual é a matrix que você quer sair. Eu vou falar de algumas, mas eu vou focar em uma só, que é a mais importante, uma das mais relevantes, digamos assim. Muitas pessoas escondem, mas é a mais relevante de todas. Então vamos lá. Você tem que decidir qual é a matrix que eu vou ultrapassar, qual que é a matrix que eu vou transcender. Criadores de conteúdos falam: você tem que expandir a consciência, você tem que ser mais consciente e tudo mais. Eu vou te falar uma coisa. Você está vivendo a sua vida agora, muito provavelmente você tem algumas decepções, algumas frustrações, algumas coisas que você quer resolver na sua vida, que envolve a matrix do dinheiro. A matrix do dinheiro. Cara, a matrix do dinheiro é uma das principais matrix, de verdade. Tem pessoas que falam: ah, dinheiro não traz felicidade. Essa pessoa não tem dinheiro. Ela não sabe o poder que o dinheiro tem nessa sociedade, na nossa realidade material, nessa matrix. Ela não entende o poder do dinheiro e o que o dinheiro pode causar nas nossas vidas. A questão é, o ponto que eu estou chegando aqui é, o dinheiro é uma matrix. A questão é como você quer, tipo,
transcender essa matrix. Eu vou transcender. Eu vou passar para vocês um ponto mais, digamos assim, específico. Você não tem muito dinheiro, você quer transcender a matrix do dinheiro, certo? Então, beleza. Eu sou pobre, me torno rico. Como que eu vou trilhar esse caminho na Matrix? Primeiro, Matrix, como eu falei antes, é uma ilusão. Então, qual que é a ilusão do dinheiro? Um dos conteúdos, para não tornar algo muito repetitivo, eu vou resumir aqui para vocês. Em algumas aulas e no meu canal, há muito tempo atrás, eu sempre falei sobre o dinheiro. A Matrix do dinheiro, ela nada mais é que a gente começa falando sobre a Matrix do dinheiro da seguinte forma: dinheiro não é o papel, aquilo ali não é o valor real. O valor real é o serviço que você presta, é o que você contribui para a sociedade, é o que aquilo que você tem, que não tem como sair de você, pode ser oferecido para os outros. Por exemplo, se você pegar o Jeff Bezos, se você pegar os homens mais ricos do planeta, você pode tirar o dinheiro dele, mas você não vai tirar o que ele tem de informação, as conexões que ele tem, os networkings. Cara, uma hora eu vou falar sobre isso, sobre networking, que basicamente é os contatos que você tem. Cara, contato pode te levar para muito longe, contato pode facilitar a sua vida. E eu estou relevando esse conceito da Matrix de uma forma bem materialista. Sabe por quê? Porque a gente está aqui. Se você está aqui, você tem que se dar bem aqui para depois se dar bem aqui. Eu sei que vai vir alguns espiritualistas, vai começar a falar: ah, Jânio, você é muito materialista, você está pensando muito na ilusão do material, mas, meu amigo, você tem que vencer na Matrix de uma forma ou de outra, né? Então, tá, primeiro conceito aí é o conceito da ilusão do valor do dinheiro. Dinheiro em si, cédula, não tem valor. Então, se você quiser ganhar mais dinheiro, você tem que pensar como um objetivo de eu quero agregar mais valor. O que você oferece, dar dinheiro? Dá dinheiro. Acredito que você ganhe dinheiro com alguma forma. A questão é, te dá dinheiro suficiente para você viver sua vida bem? Não. Então, você vai ter que começar a tentar ver outras possibilidades de como valorizar a si mesmo para que você entregue esse valor para os outros, porque nessa sociedade você está vivendo num sistema de trocas. Ou seja, na época, muito tempo mesmo atrás, você trocava uma coisa, né? Uma coisa por outra coisa. Então, toma aqui. Você trocava e as pessoas tomam. É isso que você quer? Beleza, então vou te dar isso aqui. Entende? E aí trocava. Então perceberam que não tem como repartir o valor de uma coisa como essa, muito valorosa, por uma coisa pouco valorosa. Uma coisa que não tem valor de verdade. Entende? Então, o seu dinheiro, de fato, ele não tem dinheiro. Perdão, ele não tem valor. Por quê? Porque pensa, as pessoas que ganham na Mega Sena, elas voltam a ficar pobres. A maioria, tá? A maioria. Isso é estatística, tá? Pesquisa que você vai ver que muitas pessoas que ganham na Mega Sena, elas voltam a ficar pobres. Por quê? Porque o estado de consciência e mental que elas tinham era responsável pelo resultado que elas começaram a ter. Isso influencia no dinheiro que você ganha, tá? Então, a matrix do dinheiro, ela é uma das ilusões mais profundas, porque dinheiro, como eu falo bastante na minha filosofia, dinheiro é velocidade. E se você não tem dinheiro, a sua vida é travada. Dinheiro dá acesso, dinheiro faz você ir para uma cidade para outra, visitar um amigo, visitar uma amiga, visitar quem você quiser, viajar para outro lugar, sabe? Se você tem namorado, namorada, você vai para um lugar legal e tem uma experiência boa, e sabe? Você consegue ajudar os seus pais. Entende? Dinheiro tem essa dinâmica rápida, cara. Dinheiro tem essa coisa forte. Só que enquanto você tiver sua consciência na ilusão, ou seja, no que o dinheiro representa para você, que hoje o dinheiro muito provavelmente representa realmente valor. Quando eu pego, por exemplo, vou dar um exemplo bem louco aqui, pode ser até meio polêmico, mas pensa só, eu já trabalhei em mercado, né? Supermercado. Você tá lá no supermercado, beleza, empacotando. Eu era empacotador. Então, tá, trabalhei 15 dias. Ganhei, vamos supor, um valor.
de R$ 1.500. Beleza. R$ 1.500, 15 dias, tá. O que eu agreguei? O que eu agreguei para a sociedade com isso? O que eu agreguei? Eu agreguei valor de verdade? Eu fiz a diferença na vida de outra pessoa? Eu fiz algo significativo? Muito provavelmente não. Então é essa questão que você tem que analisar. Às vezes a função que você está exercendo, ela é uma função nada a ver, sabe? Não tem propósito, não tem, digamos assim, valor agregado naquilo, sabe? Às vezes você só está fazendo por dinheiro mesmo, entende? Tipo, você vai ser barman em um lugar, ou você vai, sei lá, vai trabalhar numa obra, você entende? As nossas conclusões sobre dinheiro, ela é a Matrix. O que seus pais te ensinaram é a Matrix do dinheiro. Então, se os seus pais chegaram lá, vamos lá, se os seus pais começaram a te contar historinhas para você, você começou lá quando você era criança a entender essas historinhas como verdades absolutas. Hoje em dia você pode anotar aí com toda a convicção do universo que as coisas que você acredita têm relações com seus pais. E você tem que ser uma pessoa forte para você falar, cara, não vou seguir isso. Desculpa, pai, desculpa, mãe, te amo, amo vocês, tal, mas não vou por esse caminho. Por quê? Porque não vai me satisfazer. Você entende? Então, a ilusão do dinheiro, ela tá arraigada, né? Ela tá, vou usar outra palavra, ela tá colada em três coisas. Primeiro, é o valor, ou seja, o senso de valor que você tem sobre o dinheiro é a primeira barreira, tá? Vou marcar aqui, ó, primeira barreira da Matrix, ou seja, a primeira camada. Depois que você ultrapassa o que representa dinheiro, porque a partir do momento que você olha para o dinheiro de uma forma que, cara, por exemplo, uma pessoa te dá R$ 100 na sua mão. Você pode falar R$ 100. Não, aquilo ali não representa nada. Aquilo ali é como se fosse um ingresso que te dá acesso a outras coisas. Dinheiro de verdade é o que você faz para a sociedade, é o que você presta, quantas pessoas você ajuda. Você entende? E é isso. Eu vou ser mais polêmico ainda. Até as pessoas que fazem coisas ilícitas, tipo comercializar coisas meio que, digamos assim, ilegais, essas pessoas, elas agregam, entre aspas, tá? Bem entre aspas, né? Valor de alguma forma. Você entende? Por quê? Porque ela dá o que o outro quer. Isso é agregar valor. Você entende? Isso é resolver problemas. Agregar valor é resolver problemas. Ponto. Cara, quem é rico de verdade não é só por sorte. Alguma coisa aquele cara faz, alguma coisa ele agrega de valor para as pessoas. E isso volta para ele em forma de dinheiro. Então, primeira camada do senso de valor. Essa é a primeira ilusão que você tem que tirar da sua vida. Primeira ilusão. Jânio, como é que eu tiro essa ilusão? Vou te dar uma dica prática. Cara, isso é um exercício mental, tá? Não olhe os preços das coisas. Por exemplo, nossa, Jânio, eu não vou olhar o preço das coisas. Por quê? Porque você começa a vai suavemente, né? Começa a comprar as coisas que você quer sem ficar olhando o preço. Às vezes você já sabe quanto é, mas você fica com o hábito de olhar o preço e esquematizar, nossa, aquele outro ali é mais barato, vou no outro. Aí você acaba indo pro impulso no outro. Isso inconscientemente para sua mente faz o quê? Faz você entender que o dinheiro ele é uma coisa que você não tem, é escassez. Porque se eu não tenho, eu preciso ficar olhando o preço. Esse exercício, de uma forma ou de outra, ele te dá uma energia magnética ao redor das pessoas que é muito estranho, mas é positivo. Porque é engraçado, tipo, as pessoas vão começar a falar, quanto que deu? Você fala, nem sei. Aí a pessoa vai olhar pra você e falar, nossa, tá rica, hein? E você vai perceber que essa energia puxando, cara, vai fazer você cada vez ficar mais rico, entende? Cada vez mais ganhar mais dinheiro. O dinheiro vem mais para quem não precisa. Então, quando você manda esse contato pro universo,
mais disso volta para você. E aí a sua vida fica diferente, a realidade fica diferente. Você começa a perceber o dinheiro de uma outra forma, tá? Então, o valor é a primeira matrix. E aí, essas são as dicas que você pode usar para tirar um pouco dessa questão mental a respeito do dinheiro que os seus pais colocou, que a sociedade colocou e por aí vai, tá? Segunda coisa, a respeito do valor, de agregar valor. Essa aqui é a segunda barreira, camada no caso. Qual que é a segunda camada, Jânio? É o seguinte, muitas pessoas acham que para ganhar dinheiro elas associam ao esforço. Você pode perceber que muitas pessoas falam, cara, eu trabalhei pra cacete, mas eu não ganhei dinheiro. Cara, eu trabalhei pra caralho pra ganhar só isso. Meu Deus, não sei o que, começa a reclamar e fica lá naquela coisa. A questão é o seguinte: tem pessoas que não fazem nem esforço, parece nem fazer esforço, e ganham rios de dinheiro. Por quê? Porque elas usam um negócio chamado a lei do mínimo esforço. O universo não recompensa o esforço. Você entende? Por exemplo, quando você vai no riacho, a água percorre naturalmente. Não tem resistência. Não tem aquela coisa de vou, não vou, vou, não, não. A água só flui. Ah, Jânio, mas você tá falando da água, você tá falando do riacho. O que, que tem a ver com isso? Cara, a natureza. A natureza explica as coisas da vida, velho. Se você parar pra analisar, a natureza explica as coisas da vida. O homem não tem que conquistar a mulher? Você já viu aqueles vídeos de um passarinho tentando conquistar a passarinha? Pois é, do jeito que acontece lá, acontece hoje, né? O cara chama pro date, conversa com a mulher, tenta ali usar a conversa, conhecer melhor e tudo mais, e consegue o que ele quer, né? Que é conquistar aquela pessoa. Então a questão é o seguinte, é você entender a natureza e observar como isso influencia na sua vida. Como que isso mexe na nossa vida. As coisas não precisam de esforço para acontecer. Se a gente fosse colocar esforço igual a dinheiro, você vai ver que a balança não fecha. Por quê? Porque é só você olhar para um pedreiro. Ele é recompensado pela quantidade de esforço que ele coloca. Se fosse assim, era para ele ter ganhado muito mais dinheiro. Era para ele ter um, sei lá, um valor assim próximo de um político, de um deputado federal. Você entende? 20 mil, 40 mil reais. Era para ter algo em torno desse valor, entende? Mas não é a realidade dele. Mas ele cresceu com a cabeça de que eu preciso me esforçar, se esforçando que ganha dinheiro. Eu ouvia muita frase dos meus pais: você tem que ralar para ganhar dinheiro, você tem que ralar para ganhar dinheiro, você tem que ralar, você tem que. É... Não era só ralar que ela falava, era outra coisa. Mas você deve ter. Você tá entendendo o que eu tô falando, né? Tem muitas pessoas que falam, você tem que lutar, você tem que isso, você tem que aquilo, e pá. Mas essa crença, ela tá ligada ao esforço e dinheiro. Outra ilusão. Qual é o esforço do cara que ganha na Mega Sena? Nenhum, né? Nenhum. Qual é o esforço que um cara que ganha 20 mil reais pegando em. Sendo um advogado? Ele tem algum esforço físico ali? Não muito. Quase nada, não é verdade? Então você tem que partir dessa crença, a crença do. Olha, eu esquecendo o que eu tô falando. A crença do esforço, tá? A crença do esforço. O esforço não recompensa toda hora. É igual eu fiz o último vídeo, inclusive, foi postado hoje, inclusive, que é sobre o mínimo esforço. O mundo não é justo. O mundo não é justo. Você recebe do mundo o que o mundo quer dar, ou de acordo com como você jogar o jogo da sociedade, da vida. O mundo não te deve nada. Tem que jogar o jogo do universo, do mundo. E aí, o que, que acontece? Depois que você rompe essa barreira aqui, que é a do esforço, você percebe que as coisas começam a fluir. Você para de olhar para o preço, você para de se preocupar com o valor das coisas, você manda um comando para sua mente. Porque tudo que você acredita é um comando subconsciente. Porque quando você era criança, a sua mente era exatamente assim, ó.
Esse aqui é o seu corpo, tá? Essa bolinha aqui é o seu corpo. Isso aqui era a sua mente aberta, seu subconsciente. E tudo que você aprendeu foi colocado aqui para dentro. E se tornou o quê? Verdade absoluta. E não é verdade absoluta, isso é uma crença. Isso é uma crença. Você só acha que é, não quer dizer que é. Então coloca uma coisa na sua cabeça, dinheiro não é exatamente o que você pensa que é. Agora, se você já pensava dessa forma aqui, você vai entender que sim, dinheiro é isso, tá? Então, primeira matrix que você tem que romper é essa a matrix. Cara, agora eu vou falar brevemente sobre as outras matrix, tá? A gente tem a matrix dos nossos pais, a gente tem a matrix da alimentação. Você olha para as pessoas gordas, elas são resultados do que elas colheram, né? Ou seja, do que elas plantaram, no caso. Colocou para dentro, processou o corpo, inchou com o tempo e, pum, gerou frutos, doenças, ataque cardíaco e por aí vai. Então, tudo que você planta, você colhe. Quando você coloca coisas boas no seu corpo, o seu corpo corresponde isso, cara, com sensações boas. Você sente o seu corpo mais leve. Cara, vai falar que você nunca tomou um suco verde de couve pela manhã, você percebe que o teu corpo fica leve. Isso é o dar e receber, é o plantar e colher. Cara, o teu corpo ele reage àquilo ali. Então isso é uma matrix. Só que muitas pessoas se recusam a olhar para essa matrix. Então elas continuam comendo açúcar, comendo coisas hipergordurosas, gordura saturada e tudo mais. Quando você é jovem, você não percebe isso, mas a idade bate para todos. Então é bom cuidar agora para depois você não se ferrar lá na frente, né? É bom para as pessoas que a gente fala muito do. O pessoal fala muito do VSM, valor sexual, alguma coisa assim social, que basicamente é a sua aparência, seu status. Você é bonito? Você se cuidou? Quando você tiver seus 50 anos, você vai saber se você cuidou agora, bem ou não. Você entende? Então isso é uma matrix. É, outra matrix, a matrix dos seus pais. Cara, entenda o seguinte, não tenha ódio dos seus pais. Por muito tempo eu tive um certo rancor, uma raiva, uma espécie de ódio dos meus pais, que eu achava que era uma coisa, mas na verdade era outra. O que que acontece? Os seus pais, eles não são culpados pelas suas dores. E você não é culpado pelas dores dos seus pais. Quando você fica preocupado muito com seus pais, querendo ser pai dos seus pais, automaticamente você se prende numa matrix ilusória, morando sempre com eles, dependendo sempre deles e sempre vivendo na saia deles, condicionado àquela realidade. E uma vez que você faz uma coisa repetidas vezes, todos os dias, no mesmo horário, da mesma forma e tudo mais, se torna um comportamento, se torna um hábito. E aí isso se torna nocivo para sua vida no longo prazo. Isso só já te traz, assim, cara, já explode a cabeça de qualquer pessoa que não era consciente. Você entende? Porque essas coisas são coisas até relativamente básicas de como sair da Matrix. E aí eu quero deixar um adendo para vocês. Se vocês quiserem que eu fale sobre esse assunto mais profundamente acerca da Matrix, seja a Matrix do dinheiro, se você quiser saber mais sobre a Matrix do dinheiro, deixa aqui no comentário, comenta aqui para mim que isso vai me ajudar a entender se você realmente quer esse tipo de conteúdo para você, aqui no canal, mais conteúdos como esse. Então, comenta aqui embaixo se você gostou até aqui, deixa o like. Eu vou ficando por aqui, é isso, e vou ficando por aqui. Segue firme na Matrix.